Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Que vocês tenham um dia de excelência nesta manhã, a partir desta manhã. É um prazer estar aqui, retornar a este santuário, desta feita com um propósito especial, que é compartilhar com os irmãos um pouco do que eu tenho vivido da parte de Deus. Quero tributar aos céus a minha gratidão em poder mais uma vez servir a esta amada igreja, louvar a Deus pela vida dos anjos desta igreja, pastor Eliomar, pastora Helena Raquel. É um casal que eu admiro muito, sou suspeito de falar, tenho uma grande admiração pela vida da pastora Helena, acompanho ela há muitos anos, e estar aqui é um cumprimento de promessa. E eu quero louvar a Deus por esta manhã, pela vida de cada um aqui presente e pelos inúmeros testemunhos que nos edificam, nos emocionam, e nós sairemos daqui certos que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu em nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida da minha muito digna esposa que me acompanha, missionária Thalita, e a nossa princesa que está arrebatada, né? Mas daqui a pouco ela volta, profetiza. É uma bênção, são as minhas meninas. Eu costumo dizer que Deus, quando quis me abençoar, Deus me deu a minha esposa. Se eu fosse fazer um contraste da minha vida antes e depois, certamente eu ficaria com depois. Deus me deu a graça de ter essas meninas muito carinho na minha vida. Eu costumo também dizer para a Thalita, e por onde eu passo, que a Thalita é meu Google. Tudo que eu preciso eu encontro nela. Deus abençoe a sua vida. Eu te amo. E a Nicole é uma bênção de Deus, é um presente. Eu vou falar daqui a pouco sobre ela também. Estou acompanhado de um filho na fé, o Júnior. Fique de pé, Júnior. Esse jovem abençoado é um filho na fé que Deus me deu e tem sido bênção na minha vida, na minha família. Deus abençoe a tua vida. Lhe amo. É muito especial estar com você aqui, revendo tantos valores, tanta gente boa, como a Esther, Cristiano, pessoas que nós temos um carinho também muito grande. Enfim, antes de eu fazer uso da palavra e compartilhar com vocês um pouco do meu testemunho, é com muito carinho que esta manhã é uma manhã mais especial ainda, porque eu estou lançando aqui hoje o meu primeiro livro, que tem por título, glória a Deus, glória a Deus, obrigado, que tem por tema o poder do alto. Esta mensagem, ou este livro, é fruto de uma mensagem que o Senhor me confiou, e agora tivemos esta oportunidade de colocar em palavras, escrito, aquilo que o Espírito Santo me confiou. É um livro para quem busca despertamento espiritual, para quem já teve ou almeja uma experiência com o Espírito Santo. Eu falo aqui sobre algumas das inúmeras características do poder do Espírito Santo. É uma leitura simples, mas servirá para a sua edificação. Eu recomendo a você, se você não quiser ou não puder, mas você também pode presentear um jovem, alguém na sua casa, na sua família, e eu tenho certeza que este livro irá abençoar poderosamente a sua vida e a vida de alguém. E eu quero presentear a minha querida pastora Helena Raquel com este livro. Já fiz uma dedicatória, né? A senhora é uma inspiração para mim, para minha casa. Amo a sua vida.
Depois dessa foto, a minha agenda... E eu quero dizer também que a senhora foi uma das inspirações para mim trabalhar. Foi um grande desafio para mim, esse livro. Até por causa das minhas limitações. E quando eu vi a senhora divulgando uma vez, lá na Vigília da Resposta, me motivou a fazer isso. A senhora foi uma inspiração para mim. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Queridos, abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho escrito pelo doutor Lucas, o Santo Evangelho escrito pelo doutor Lucas, o primeiro capítulo e o versículo de número 80, por favor. Evangelho de Jesus escrito pelo doutor Lucas, capítulo 1, versículo de número 80, enquanto você localiza, quero louvar a Deus pela vida do Márcio e da Clarice, e essa equipe maravilhosa que é o Reubot, também trabalham comigo. Tenho a honra de ter a amizade e o companheirismo desse casal maravilhoso e também do trabalho que eles exercem. Deus abençoe. Lucas capítulo 1, versículo de número 80, quem achou o texto sagrado, digam amém. Está escrito assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e morou no deserto até o dia da sua aparição pública a Israel. E você diz amém. Eu fiz uso desta leitura, porém não vou falar desta leitura. É só uma base para aquilo que o Espírito Santo tem para nós e o que eu quero compartilhar ao teu coração nesta manhã. Quando me foi feito o convite para estar aqui, uma semana antes do convite que eu havia recebido, eu estava ministrando uma mensagem e uma das frases que o Espírito Santo fixou no meu coração foi que nós temos uma história com Deus no deserto. Diga para alguém: nós temos uma história com Deus no deserto. Quem já passou sabe o que eu estou dizendo. Quem está passando, por mais que você não compreenda agora, lá na frente você vai compreender. E quem não passou, prepare-se, porque vai passar. Os grandes homens de Deus na Bíblia Sagrada, eu poderia citar aqui inúmeros, tiveram uma história com Deus no deserto. Poderia falar de Moisés, poderia falar de José, poderia falar de Elias, poderia falar do próprio Jesus Cristo, poderia falar de tantos outros personagens, como também Agar, mulheres que tiveram também histórias com Deus, porque isso depende do sexo masculino ou feminino. Todos nós temos uma história com Deus no deserto. E eu tive a minha história com Deus no deserto. E para que eu possa, começar a falar da minha história com Deus, como toda mensagem tem uma introdução, meu testemunho também tem uma introdução. Eu nasci em um lar cristão. Eu sou nascido e criado dentro da igreja, na casa do Senhor. Fui apresentado no altar pelos meus pais. Porém, meus pais não tiveram o mesmo privilégio que o meu. Meu pai veio de uma família totalmente envolvida e dedicada ao candomblé. Meu pai é de Salvador da Bahia. E a mãe do meu pai, ela era do candomblé.
As irmãs do meu pai tem muitos irmãos, também eram do candomblé. Meu pai foi o único que não participou de forma direta, mas vivenciou muita coisa dentro deste segmento religioso. E a avó do meu pai, no caso a minha bisavó, foi uma das mães menininhas do Cantuá, na Bahia. Ela era dona de um terreiro. E quando Deus salvou a minha avó, ela saiu da Bahia, largou tudo para trás na Bahia, tirou meu pai e meus tios, minhas tias de lá, e vieram recomeçar a vida aqui no Rio de Janeiro. Meu pai não cresceu ao lado do pai dele, por causa da separação. E meu pai cresceu aqui no estado do Rio de Janeiro, uma vida também muito complicada, muito sofrida. A família dos meus pais, tanto de mãe quanto paterna, eram, e ainda alguns são, muito carentes, muito necessitados, muito pobre, né? Aquilo que podemos chamar de pobre de maré. E meu pai começou a vida dele, começou a trabalhar muito cedo, porém, na sua juventude, ele se envolveu com uma galera, ele liderava uma galera no bairro onde morava. Inclusive, meu pai já parou muito baile funk da vida, com confusão, briga. Meu pai gostava desse negócio. E num desses bailes foi onde ele conheceu minha mãe. Minha mãe, já diferente da família do meu pai, eles eram do catolicismo. Minha mãe e a família eram católicos praticantes. Minha mãe havia feito a primeira comunhão, exercia alguns ofícios dentro do catolicismo, e com 14 para 15 anos ela largou o catolicismo e foi viver a sua vida, a sua mocidade. Foi onde ela conheceu meu pai, dentro do baile funk, e ambos tiveram uma vida completamente conturbada. Só que minha mãe aceitou a Jesus com 17 anos, meu pai com 18, e engraçado, isso é uma cristocidência, eles aceitaram a Jesus no mesmo dia, porém não estavam na mesma igreja. Já namoravam, né? Porém aceitaram a Jesus no mesmo dia, porém não na mesma igreja. Apesar de ter sido no mesmo campo, isso é também interessante, porque nesse dia meu pai não foi namorar com a minha mãe também não foi, e não se comunicaram. Minha mãe decidiu ir no culto, porém minha mãe foi na congregação. Meu pai decidiu ir no culto, porém foi na sede da Assembleia de Deus em Jardim Primavera, no saudoso pastor Paulo Alves, onde hoje é a Assembleia de Deus em Jardim Primavera, pastoreada pelo pastor Adilson Farias. A senhora pregou muito lá quando ainda era o galpão das Assembleias de Deus. Eu era criança. Eu era criança. E uma criança muito diferenciada, depois eu vou dizer. E meu pai foi na sede desta igreja, né? Minha mãe foi na congregação. Não se comunicaram, mas ambos foram para o culto. E para a alegria, né, dos dois, meu pai aceitou a Jesus, minha mãe também. Porém, meu pai aceitou a Jesus sem saber que minha mãe havia aceitado, como também minha mãe aceitou sem saber. Ambos não sabiam qual seria a reação do outro quando dissessem que aceitaram Jesus. E meu pai saiu da igreja e foi para minha mãe contar. E provavelmente não sabia a reação, poderia terminar o namoro, como também poderia aceitar. E ele foi alegre, porque aquilo nunca havia acontecido com ele. Deus havia dado vários livramentos de morte. Meu pai teve uma experiência com Deus incrível. Meu pai foi para um baile distante de onde ele morava, e no começo do baile ele ouviu uma voz muito forte no ouvido dele dizendo: sai daí, sai daí. E ele sentiu um incômodo, e nesse dia ele decidiu ir embora. Ele nunca foi disso, foi embora. No outro dia, os amigos dele, que ele liderava essa galera, só 2 chegaram no bairro arrebentados, quebrados. Uns morreram, outros foram espancados, e ele era para estar nesse grupo.
Só que Deus disse para ele sair de lá e ele começou a se esfriar daquilo. E foi quando ele decidiu ir para a igreja. E nesse dia ele aceitou a Jesus e foi correndo para casa para contar para minha mãe que havia tomado essa decisão. E quando ele chegou na casa da minha mãe precisava contar algo para ele. Ele disse: eu também preciso contar algo para você. E meu pai disse: deixa eu te contar primeiro. E minha mãe disse: conta. Ele disse: hoje eu fui naquela igreja da linha do trem e eu aceitei Jesus. Minha mãe começou a chorar e disse: eu fui na igreja também na Avenida São Paulo e aceitei Jesus. Eles se abraçaram e começaram uma caminhada de fé. Logo, imediatamente, coisa de crente, né? Casa rápido quando decide aceitar Jesus. Eles logo providenciaram o casamento para ficar certo com Deus, certo na obra de Jesus. Aos 19 anos, eles se casaram, meu pai com 19, minha mãe com 18. E eles começaram uma vida muito difícil, porque eles já vinham de uma família muito pobre. Meu pai trabalhava como padeiro, né? Ajudava na padaria. Depois não deu certo, foi trabalhar vendendo livros em uma livraria evangélica muito conhecida, porque o pastor da igreja indicou meu pai lá. Na época ele era muito influente na convenção. Meu pai trabalhava na livraria da CPAD e trabalhava de serviços gerais. E o pastor, vendo a dificuldade, né, dos meus pais, cedeu a casa do zelador da igreja para os meus pais morarem. E eu passei a minha infância inteira morando atrás de uma igreja. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha família e na minha vida. E meus pais nós morávamos na casa do zelador. Meu pai trabalhava de serviços gerais nesta livraria, minha mãe de diarista, de doméstica. E com muito sacrifício, com muito custo, nós nascemos. Eu faço parte de 3 irmãos, né? Eu sou do meio, eu tenho um irmão mais velho, hoje militar, sargento do Exército, e eu tenho uma irmã mais nova, que está concluindo a faculdade de pedagogia, e eu sou um pastor e um pregador itinerante. Outra coisa que é interessante também é que antes de nascermos, Deus usou a minha tia, hoje missionária Aninha. De fato ela é Aninha, é baixinha demais, e ela foi tomada em profecia ao meu pai e à minha mãe. Disse quantos filhos meus pais teriam e o que cada um seria. E hoje, de fato, a quantidade que Deus falou e o que cada um seria está acontecendo. Eu vindo para cá, liguei para o meu pai e para minha mãe para dizer que estaria aqui. E meu pai, falando da minha tia, ele disse que essa minha tia, que hoje é uma missionária, dirigente de consagração e círculo de oração, ela recebia uma entidade maligna muito forte. E quando ela recebia essa entidade, devido à família do meu pai envolvida nesse segmento religioso, candomblé, ela ficava deformada, parecia que era uma paralítica. E dava muito trabalho à minha avó, no caso, e aos irmãos. Meu pai presenciava aquilo. E com muito custo aquele espírito maligno saía da minha tia. Hoje ela é missionária, dirigente de oração, círculo de oração. E ela profetizou o que nós seríamos. E hoje, nós de fato somos o que Deus havia dito na boca dela que seríamos. Meu pai e minha mãe, com muita dificuldade, nos ensinou o caminho que deveríamos andar, conforme o que está escrito. Ensina ao menino no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, jamais se desviará dele. E nós crescemos na infância, atrás daquela igreja. E foi um momento muito precioso, muito especial, porque eu não tinha opção, né? A igreja era numa avenida pública, e eu, meu irmão e minha irmã muito nova, que ainda era uma recém-nascida, eu e meu irmão, que já éramos menininhos, tínhamos apenas o pátio da igreja e a parte de trás da igreja para se limitar à nossa diversão. Só que uma das nossas diversões era pegar a chave da igreja, do templo,
abrir a porta, porque meus pais eram que limpavam a igreja, de fato eles moravam e zelavam da igreja, e brincar de culto. Nós brincávamos de culto. E quando meu irmão não podia, eu ia sozinho brincar de culto. Eu subia no púlpito, o púlpito me tampava, e eu pegava uma vassoura da minha mãe e fazia de pedestal. E eu sempre pregava, para ninguém mais pregava. Isso desde pequenininho. Uma coisa que marcou a minha história, e meu pai me contou esses dias, foi que, terminado uma santa ceia nesta congregação, meu pai era diácono, auxiliar, e quando terminava a ceia, ele que recolhia tudo, ele que trabalho de zelador. Nesse dia, ele cansado do trabalho, ele sentou no sofá mais alegre, porque a santa ceia tinha sido uma glória. Eu estava no pátio da igreja brincando, eu tinha 2 para 3 anos de idade. Meu pai falou que eu vim correndo e entrei na sala de casa, subi no colo dele e disse assim: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor, pastorista e baterista. Meu pai riu, né? Porque a forma que eu falei, a dificuldade, ele disse: pai, quando eu crescer eu quero ser igual ao senhor, pastorista e baterista. E ele riu, brincou, e ele falou que na hora eu pulei do colo dele e voltei a brincar, e na hora ele sentiu uma presença muito forte do Espírito Santo. E ele sentiu que Deus havia usado a minha boca para confirmar para ele aquilo que Deus já havia dito a respeito de mim. E daquele dia em diante ele percebeu que eu não era um menino normal. Meu pai fazia muitos cultos domésticos. Quando não tinha culto da igreja, o culto normal semanal, meu pai chegava em casa, junto da minha mãe do trabalho, e ele reunia eu, meus irmãos em casa, e eu crescia, eu vivi isso. Ele fazia muito culto doméstico, muito culto. Ele nos incentivava a orar, a ler Bíblia e a trabalhar esta área espiritual dentro da nossa casa. E ele sempre me colocava para pregar, por incrível que pareça. Ele dirigia o culto, minha mãe sempre abria com a leitura devocional, meu irmão cantava, minha irmã também gostava muito de cantar, e eu sempre era o pregador, e ele foi trabalhando isso. Quando eu completei 6 anos de idade, eu estava num culto de crianças, e eu vi uma ministração de uma irmã, ela trabalhava nessa área, e ela disse algo que mexeu comigo. Ela disse assim: filho de crente não é crente, todo filho de crente tem que aceitar a Jesus, filho de peixe não é peixe. E naquele dia eu fui lá na frente, levantei a minha mão para Jesus, aceitei. Quando eu cheguei em casa e disse para minha mãe que eu tinha aceitado a Jesus, né? Depois ela me lembrou, ela falou: meu filho, muito bom, mas tem um negócio, você aceita Jesus todo culto. Ela falava que quando eu era menor, né, toda vez que o pastor fazia um apelo, eu com 3, 4, 5 anos, ia lá na frente. Poderia não ter uma alma no culto, mas todo culto ela dizia que eu ia na frente aceitar Jesus. Isso marcou, isso mexeu comigo. Com 7 anos de idade, já havíamos se mudado, estávamos morando em uma outra casa. Meu pai Deus começou a abençoar, ele alugou uma casa. Saímos da casa do zelador, fomos morar em um outro bairro, uma casa agora já alugada. E eu fui num culto de criança. Meu pai, já agora presbítero, dirigia congregações, muitas congregações. Eu participei, frequentei, congreguei com meu pai muitas congregações, porque ele era dirigente de congregação e lá tinha mudança anual. E isso quando o pastor não decidia colocar ele para resolver algum pepino de uma outra congregação, e ele muito prestativo, sempre ia. E eu fui num culto de criança, eu tinha 7 anos de idade, eu lembro como se fosse hoje, porque aquilo me marcou. A pregadora do culto deu um problema, não foi. E a dirigente do culto disse assim: quem quer pregar? E eu sempre fui uma criança que eu não gostava de sentar atrás. Eu tinha já a vaga marcada nos primeiros bancos da igreja, que eu só gostava de sentar na frente.
E quando a dirigente do culto falou, quem quer pregar, eu já dei um pulo, fui lá na frente e disse, eu vou pregar. Só que eu era pregador de culto doméstico, nunca havia pregado em igreja, né? A não ser quando eu estava brincando lá na igreja onde eu morava. E ela me deu a oportunidade. Só que depois que eu percebi o que eu fiz, eu falei assim, peraí, eu vou pregar. Aí, a Bíblia estava aberta em Deuteronômio, né? Aí eu, abra a Bíblia em Deuteronômio. Aí tinha um texto lá, eu não lembro agora qual era o texto. Eu sei que eu li um versículo de Deuteronômio com muita dificuldade, porque eu estava começando a ler, ainda não tinha aquela desenvoltura em ler. Eu lembro que a irmã até me ajudou a ler. E eu li em Deuteronômio e eu falei, eu quero pregar sobre Davi. Foi interessante isso, né? Que eu li em Deuteronômio, mas preguei sobre Davi. Davi vencendo o gigante. Irmãos, eu só sei que deu tão certo que 5 crianças aceitaram Jesus. Na minha primeira pregação oficial, pastora Helena, 5 crianças aceitou Jesus. Aquilo me marcou. E foi tão motivacional que depois daquele dia, eu comecei a ser conhecido como menino pregador. Receber convite, pregar em cultos de criança. E eu comecei a rodar o meu bairro, o campo, pregando em cultos de criança. Culto de criança. Passei a ser conhecido no campo como evangelista mirim. Os obreiros que conheciam a gente me chamavam, oh, missionário mirim, pregador mirim. E eu comecei a pregar. Com 8 anos, eu não lembrava disso, meu pai me lembrou esses dias. Eu recebi um convite para pregar num congresso de crianças, na cidade de Cachoeiro de Macacu. Eu resido em Duque de Caxias, nascido e criado em Jardim Primavera, Campos Elíseos. Minha primeira pregação fora da minha cidade foi com 8 anos de idade. O carro foi me buscar, um obreiro foi tomar conta de mim, né? Coisa legal, ficou hospedado na casa de um irmão. Não entendia muito isso não, mas foi uma experiência incrível. E eu comecei a ministrar. Só que eu lembro que naquele mesmo ano, com 8 anos de idade, eu tive uma das maiores experiências com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi num congresso, pararam a cidade, o bairro, a avenida principal, tiveram que fechar. Colocaram o telão, porque era um galpão, não comportava assim muita gente. E um pregador muito conhecido estava pregando. E ele foi uma das minhas inspirações. E esse pregador muito conhecido, que se eu falar aqui todo mundo vai saber quem é, estava pregando nesse dia. Nesse dia foi um Pentecoste na igreja. Pentecoste, isso foi no ano de 2003. Eu nasci em 95. Eu tinha 8 anos, nesse congresso que teve, o pregador disse assim, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Sai do teu lugar e vem na frente. Meu pai, presbítero, mas também muito ativo, estava fazendo a segurança do evento. Também não era de se esperar. Meu pai é um negão, grandão. Estava fazendo a segurança do evento, ajudando na segurança, aquela coisa toda. E nesse dia eu estava brincando, porque não comportava, a igreja estava muito lotada, a rua fechada. Então não comportava, a criança não ficava dentro da igreja. Eu estava na rua brincando com as crianças. E meu pai foi lá, pegou na minha mão e disse assim, vai lá na frente, fica lá e não sai de lá. Ele me levou, me adentrou comigo para os irmãos deixar eu passar. E ele mandou ir, eu fui entrando pelo meio da multidão, porque tinha muita gente que queria ser batizada. Meu pai mandou, não era a minha vontade. Eu queria estar brincando, a brincadeira estava boa. Mas eu conheço o pai que eu tenho. Se eu desobedecesse, quando chegasse em casa, aquela varinha de goiaba de glória ia falar, né? E eu falei, meu pai manda quem pode, né? E quem obedece que tem juízo. Eu fiquei lá. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas criança imita tudo que vê, né? Eu não entendia muito ali o que estava acontecendo.
porque nunca antes havia tido uma experiência daquela. E eu vi muita gente sendo batizada com o Espírito Santo ao meu redor. Outras crianças também até tinham ido, porque eu acho que quando eu fui, outras crianças se empolgaram de ir também. E quando eu olhei em volta, eu vi crianças sendo batizadas, pessoas já sendo batizadas, e eu olhando, né? Eu falei assim, acho que eu vou começar a fazer alguma coisa. E alguém disse glória, e eu, glória, aleluia, aleluia. E eu lembro que eu fechei o olho e comecei, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Glória. Aquele negócio foi pegando, foi subindo um fogo pelo meu corpo, eu não conseguia mais parar, glória, aleluia, glória, aleluia. Eu comecei a chorar, e glória, aleluia, e já não saía mais glória, aleluia. Eu fui tomado, eu glória, já não saía glória, a língua enrolando. Quando de repente, irmãos, eu lembro que eu soltei uma rajada de línguas estranhas. E na mesma hora eu recebi o dom de variedades. Então pensa, uma língua atrás da outra. Então eu senti alguém levantando meu corpo. E quando eu senti alguém levantando meu corpo, eu só lembro que eu acordei no outro dia. E eu estava na cama da minha casa, da minha cama. E eu fui atrás do meu pai, porque eu pensei que era um sonho. E eu fui atrás do meu pai. E eu falei, pai, aconteceu uma coisa. E ele disse assim, eu sei, filho. Ontem você foi batizado com o Espírito Santo. E eu vim te carregando da igreja até em casa você falando em línguas estranhas. Isso que era uma caminhada da igreja para casa, que a gente não tinha carro. Era uma caminhada de mais ou menos uns 20 minutos a pé. Ele falou que eu fui da igreja até em casa, no colo dele, falando línguas estranhas. Ele me deitou na cama e eu falando línguas estranhas. E quando eu acordei, daquele dia em diante, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu lembro que depois daquele dia, veio uma aptidão espiritual muito grande. Eu comecei a ter uma vontade descontrolada de ir para a consagração, culto, vigília. E meu pai e minha mãe me deixavam ir para a vigília, porque eles não poderiam ir, porque eles tinham que dirigir igreja, trabalhar no outro dia. E eu pedia pessoas, quando tu for numa vigília, passa lá em casa, pede minha mãe para deixar eu ir com vocês. Porque meu pai e minha mãe só deixariam eu ir se alguém responsável me levasse. E tinha um jovem, já era um obreiro, ele gostava muito da gente, da nossa família, e ele começou a passar lá em casa para me buscar para ir para a vigília. E não tinha coisa mais alegre para mim do que ir numa vigília. Eu era uma criança diferenciada porque meu prazer não era para ir para a praça. Não tinha prazer em ir para a praça. Não tinha prazer em ir para a festa de crianças. Shopping eu só fui depois de grande. Meu prazer, e eu falo isso para alguns amigos, e tem gente que até ri de mim, era ir para a igreja, consagração, escola bíblica. Eu tinha prazer de ir para dia com Deus. Tudo que era evento que envolvia igreja, era o meu prazer estar. Isso foi dando muito certo, porque eu cresci envolvido nesse contexto de igreja. Eu era fiel ao meu pai, sempre ia com meu pai. Às vezes, domingo de manhã, meu pai acordava a gente 6 horas da manhã, porque tinha a consagração 7 às 8 de oração, de 8 às 9, escola bíblica dominical, e estudando a semana toda. Às vezes queria dormir um pouco mais, meu pai não deixava, porque meu pai era muito correto, e eu glorifico a Deus por isso, porque ele sempre foi um obreiro aprovado. Uma das minhas maiores referências, ou porque não dizer a maior referência cristã, de caráter moral e espiritual, é o meu pai e a minha mãe. São 2 santos, homens e mulher de Deus. Meu pai sempre pregou, rodava o campo pregando. Isso também despertou em mim. Ele foi uma referência para mim, minha mãe, meu pai. E eu fui crescendo dentro desse contexto, comecei a pregar. Tinha um evangelista na nossa igreja, que ele era considerado assim, o pregador da nossa igreja. Ele organizava os eventos, ele que fazia os dias com Deus, ele que fazia as vigílias. E eu tinha um carinho muito grande por ele, pela família. Ele tem um filho, e esse filho dele era o meu melhor amigo, também era criança.
E eu ia dormir na casa dele, eles tinham uma amizade com a minha família, e ele me levava para as agendas dele, me levava para os eventos que ele ia pregar, e eu ia, e aquela coisa, eu era apaixonado por aquilo. Todos os pregadores que iam pregar nas festas, todos os pregadores que iam pregar nas vigílias, eu sabia o nome de cada um. Eu fiz uma lista em casa com o nome de pregadores. Eu não tenho hoje, mas eu tinha essa lista com vários nomes, inclusive a da Helena Raquel estava lá, o nome de vários pregadores, hoje pregadores que são conhecidos no Brasil todo. Antes não eram conhecidos, porque na época, 2002, 2003, 2004, eram também pregadores que não eram conhecidos. E eu tenho um nome, lista de nomes de pregadores, eu tinha isso. Meu pai falava aqui no culto de doutrina, toda segunda-feira, que era um dos cultos mais fortes da nossa igreja. Hoje dificilmente você encontra culto de doutrina cheio. Na época, o culto de doutrina era lotado. E eu tinha uma agenda, que eu era metido a pregador. Pedi meu pai para comprar uma pasta, meu pai trazia da convenção a pasta, e eu tomava dele a pasta, andava com a Bíblia maior do que minha cabeça, andava com a agenda, caneta no bolso, a roupa ao defunto sempre era maior. Postei até uma foto no Instagram esses dias, porque eu gostava de andar como pastor. Eu pedia à minha mãe, compra um terno, só que o terno sempre foi caro. Eu pedia para minha mãe roupa social, roupa, quem aqui sabe, roupa social sempre foi caro. Então o que me restava usar? A roupa doada. E eu gostava, eu me sentia lindo. Pegava cada blusão maior do que eu, calça maior do que eu, cinto eu tinha que dar 3 voltas, sapato. Teve um sapato que eu usei que eu lembro que era de mulher, mas era sapato. E só por ser sapato, eu peguei e usei, mas eu me sentia lindo com aquele sapato. Eu fui para a escola com aquele sapato. Passei a maior vergonha da minha vida, mas fui para a escola com aquele sapato. Enfim, eu gostava disso, eu andava. Meu pai disse que eu chegava na igreja, sentava no primeiro banco. Tudo que o pastor ensinava, pastor Adilson Farias, até hoje ele é pastor lá. Tudo que ele ensinava, eu anotava, vivia com aquela agenda. Eu tinha esse impulso. Só que eu percebi que já não era mais natural. Isso fazia parte de um propósito divino. Isso estava dentro de uma chamada. E onde eu ia, Deus usava profetas. Onde eu ia, Deus usava mulheres de Deus. Eu lembro que teve uma mulher de Deus, uma profetisa, um vaso de Deus. Hoje já dorme com o Senhor. Ela levantou meu pai e minha mãe. Eu estava nesse dia. E eu lembro como se fosse hoje. Ela levantou meu pai e minha mãe e disse assim para os meus pais: Roberto, Natalina. Eu já estava começando a pregar em igreja, já começava a sair. Já estava com mais ou menos 13 para 14 anos. Ela disse assim: não impeça o Renan. Porque minha mãe, às vezes, coisa de mãe, não queria deixar eu ir para longe, não queria deixar eu sair. E eu insistia muito em sair. E ela levantou meu pai e disse: não impeça ele de sair. Deixa ele ir, porque chegará um dia que vocês só sentirão saudades. Chegará um dia que vocês só irão conseguir falar com ele por telefone. Chegará um dia que vocês vão ligar para ele. E ele vai estar em algum lugar do mundo dizendo: ora por mim que eu posso. Depois daquele dia em diante, minha mãe nunca mais me pediu de ir para lugar nenhum. Eu comecei a andar, conheci pregadores, conheci pessoas, comecei a andar. A minha vida sempre foi uma vida muito envolvida com a igreja. Eu obriguei meu pastor a me batizar nas águas com 11 anos, porque tinha um estatuto da nossa igreja que só se batizava depois dos 12 anos. E eu queria me batizar com 9, e ele sempre empurrando. Passou com 10, quando chegou com 11 anos, eu fui no pastor e disse assim: se o senhor não me batizar, eu paro de falar com o senhor. Meu pastor fez uma reunião na igreja e disse assim: gente, vamos abrir a sessão aqui. Vou batizar o Renan. Me batizei no dia 23 de abril de 2006. Quando eu me batizei, eu comecei a receber oportunidades na nossa igreja, comecei a pregar em cultos. Já não pregava mais em culto de criança. Comecei a pregar em campanhas. Meu pai começou a me dar oportunidade para pregar.
Muita gente não queria me ouvir pregar. Meu pai me dava culto de domingo. Deus mandou ouvir o Renan. Uma vez uma irmã se levantou chateada, disse assim: também. Deus usou uma jumenta. Deus não pode usar ele. Eu nunca parei de pregar. Desculpa. Com 12 anos de idade, com 12 para 13 anos de idade, foi um pastor do Espírito Santo na minha igreja. E nesse dia, meu pastor disse assim: gente, não sei porque eu quero ouvir o Renan dando a salvação. Era um evento, a igreja estava montada. Já estávamos no Templo Novo, hoje lá na Rua 2. E ele me deu uma oportunidade. Eu tinha 12 para 13 anos. E eu trouxe uma saudação. E aquela saudação foi poderosa. Deus avivou a igreja. Esse pastor se levantou, pegou o microfone e disse assim: eu vou te levar do Espírito Santo para pregar. Naquele mesmo ano chegou uma carta na nossa igreja. Esse pastor fez uma carta, mandou para o meu pastor e disse assim: eu quero o Renan pregando no congresso de adolescentes e crianças da nossa igreja. E naquele mesmo ano, com 12 anos, eu estava entrando em um ônibus da Itapimirim, pegando 7 horas de viagem. Minha primeira viagem para outro estado. Eles mandaram passagem para mim, minha mãe e meu pai. E aquilo para mim foi um sonho realizado. Eu fiquei tão feliz. Preguei 2 noites. Jesus fez coisas extraordinárias. Eu tenho guardado até hoje o DVD lá em casa. Jesus salvou naquela noite 18 pessoas. Daquele dia em diante eu passei a ter mais certeza do meu chamado. Com 14 anos de idade eu comecei a viajar. Algumas viagens missionárias. Fui para alguns interiores de Minas Gerais. Tem um lugar em Minas Gerais, uma roça muito grande, chamada Vermelho Novo, Vermelho Velho, Dom Correia. Fui para esses interiores e comecei a fazer obra missionária, junto com a caravana que tinha na nossa igreja. Tive experiências extraordinárias no campo missionário. Com 15 para 16 anos, já pregando em cidades, bairros da nossa cidade, do nosso município. Pessoas que me conheciam meus pais, me levavam para pregar. Com 17 anos eu fiz um curso básico em teologia. 1 ano de curso básico. Nossa, já me senti um doutor em teologia. Foi muito bom, porque eu aprendi muita coisa, abriu minha mente. Com 18 anos eu decidi ingressar integralmente na itinerância. Não porque eu quis. Foi de uma forma meio que complicada, porque eu havia feito um curso de metalúrgica, estava já exercendo essa função. Já estava trabalhando na minha 3ª firma. 2 eu trabalhei como aprendiz. Nessa eu estava já com carteira assinada. Eu estava trabalhando com carteira assinada, plano de carreira. O patrão uma vez olhou para mim e disse assim: menino, você vai ser o meu gerente, você é muito bom. Ele gostava de mim, ele gostava do meu comportamento. Eu sempre fui um jovem muito educado, sempre soube, minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou muito isso, a respeitar as pessoas. Eu sempre muito prestativo. Ele olhou para mim: eu gostei de você, eu quero você comigo, eu vou te fazer você um dos maiores aqui dentro dessa empresa. Assinou minha carteira, eu ganhava um salário. De repente aquela empresa entrou numa crise financeira muito grande. Aquela empresa faliu.
Quando aquela empresa faliu, eu cheguei em casa muito chateado, decepcionado. Porque mesmo pregando, eu não vivia do que eu pregava por amor. E eu trabalhava. E eu disse para minha mãe: mãe, a firma faliu, fui mandado embora, e agora? Comecei a tentar trabalhar, ainda dentro da área que eu trabalhava. Levei currículos. E ninguém queria mais me contratar. Nesse tempo que eu tentava emprego e não conseguia, foi quando Deus começou a me soprar. Começou a chegar convites. Eu comecei a ter uma sequência de agendas. Comecei a receber convites de cidades de interior. Comecei a rodar os interiores do Rio de Janeiro. Isso com 18 anos. Vivia naquela Novo Rio. Eu já cheguei a chamar a Novo Rio de minha casa. Literalmente. Comecei a viajar, rodava os interiores do estado do Rio de Janeiro. Comecei a pregar em interiores de outros estados que faziam divisa com o nosso estado. E quando eu fui percebendo, eu já estava tão envolvido, mas tão envolvido, que não tinha mais como voltar. Minha mãe preocupada dizia: Renan, meu filho, você tem que trabalhar. Não porque ela não acreditava no meu chamado, porque ela, como mãe, ela se preocupava com a minha cidadania. Nas reuniões de família, se minha filha está fazendo faculdade, o outro está estudando isso, o outro está fazendo aquilo. E quando perguntavam de mim, minha mãe dizia: o Renan está pregando, né? E ela via a ironia no olhar dos parentes, como eles pensando: vagabundo, vai ser ninguém. Vocês já me perguntaram no Instagram: Renan, como é? Por que ser um pregador jovem é tão difícil? E numa dessas perguntas eu respondi assim: porque o pregador jovem, o jovem pregador, ele não pode ser rejeitado, ele tem que ser ensinado. Não generalizando, mas muitos que já até cresceram, e muitos pastores têm um certo preconceito com um jovem pregador. Eu já ouvi cada coisa. Já teve lugares que eu fui pregar, eu ia a pé e ter que voltar a pé, porque o pastor fala que a gente não dá dinheiro para pregar. Muitas humilhações, e eu estou aqui resumindo, porque se eu fosse entrar em detalhes é muita coisa. Muitas humilhações, sempre muito desmotivado. Gente batia nas minhas cordas e dizia: rapaz, esquece isso. Rapaz, vai trabalhar. E eu, para agradar minha família, familiares, eu ia atrás de emprego e nunca conseguia. A porta estava trancada. Eu não entendia que não era porque estava trancada, é porque Deus estava trabalhando. E eu comecei a pregar e Deus começou a me acender. Eu já passei a ser conhecido como um jovem pregador. Já começava a ganhar algumas ofertinhas, né? Mesmo que pequena, mas eu comecei a ganhar. Comecei a pregar, a viajar. Aquela luta que só quem é itinerante sabe como é que é. Mas sempre acreditando na promessa, sempre acreditando no meu chamado. Eu olhava para mim, olhava para minhas condições em casa. Às vezes eu via meus pais passando necessidade em casa, e eu ficava triste, porque às vezes que eu ganhava não dava nem para si, nem para mim mesmo. E eu chegava para minha mãe e meu pai, e o que eu tinha não dava nem para ajudar eles, mas disse assim: serve para alguma coisa. Era difícil chegar em alguns lugares, ver amigos ostentando um monte de coisa, roupa, e eu sem condições, mas sempre acreditando no meu chamado. Quando eu fiz 19 anos, eu já estava percorrendo bastante lugares, porque isso é bom, né? Quem Deus chama,
chega no lugar, por exemplo, no culto como esse, saia com 2, 3 convites, né? E assim. E aquilo foi progredindo, Deus foi prosperando. Já tinha muitos convites, né? Conheci Thalita. Tinha saído de um relacionamento conturbado. E eu fiz um propósito com Deus que eu não ia mais namorar. Só namoraria se fosse para casar. Eu falei, Senhor, a próxima pessoa que eu namorar vai ser a pessoa que eu vou casar. Então eu não vou mais namorar. Nessa época eu mergulhei de cabeça no meu chamado. Viajava, ficava dias fora, 15 dias. Às vezes ficava um mês fora de casa, pregando em alguns lugares, fazendo conexões, saía de um lugar para o outro, de outro para o outro. Gostava muito de fazer vigília, dirigir vigília, campanhas. Márcio já passou prova comigo em vigília. Né, Clarice? E, enfim. Conheci Thalita. Thalita trabalhava numa livraria evangélica. Numa loja de artigos evangélicos. E eu comprava muito DVD de pregação, comprava muito livro, Bíblia lá. Quando eu vi a Thalita, eu falei, rapaz, nunca vi essa menina por aqui. Eu sempre fui ousado. Cheguei para ela e disse assim, eu vou ser o seu cliente. Só vou comprar com você. Quando eu saí daquele dia ali, eu falei, rapaz, eu vou namorar com essa menina. E passei aí frequentemente. Aquela loja nunca ganhou tanto dinheiro comigo quanto na época da Thalita. Só que eu percebi que Thalita começou a corresponder. Mas eu não sabia que já era um mistério de Deus. Um amigo dela que me conhecia, eu perguntei, rapaz, me fala sobre essa menina aí. Ele, rapaz, deixa comigo. Ele pegou um cartão, colocou o meu número no cartão e deu na mão dela. Aí eu não entendi por que ele pegou. Se eu que estou interessado, é ele que tem que me dar o número dela, não eu dar o meu número. Depois eu fui descobrir que da primeira vez que eu fui lá, que eu falei com a Thalita, ela perguntou para esse amigo, quem é esse pretinho? Ele já sabia que ela estava interessada. Quando eu fui demonstrar interesse, aí ele fez aquela conexão, conheci Thalita. Só que eu tinha um propósito, só vou namorar com quem eu for casar. Conheci ela, ficamos um mês conversando e orando. Fui bem claro com ela, falei, eu não posso entrar num relacionamento que não seja o que eu quero casar, vamos orar. E ela sempre acreditou no que eu acreditei. Ela não me conhecia como pregador, como também eu não conhecia a vida dela. Na primeira vez que a gente se conversou, que eu contei para ela quem eu era, o que fazia, ela, nossa, que legal. Ela de fato não me conhecia. E quando eu perguntei o que ela fazia, ela disse assim, eu sou a ministra de louvor da minha igreja. Eu, sério, eu canto. Aí eu fiz uma pergunta para ela que eu não resisti. Eu falei assim, só que tem um negócio, cara. Tu é pentecostal? Ela falou assim, do manto. Eu falei, é de Deus. Passados um mês, eu obtive a resposta de Deus, ela também obteve. E ela no trabalho, eu fui na casa dela sem ela saber. Sentei com o pai e a mãe dela para conversar e disse assim, eu tenho vindo aqui, tenho conversado com a filha de vocês e eu quero namorar com a sua filha, assumir um compromisso sério, futuramente casar. Ela disse, tá bom, Thalita está empolgada também, vocês têm o nosso consentimento. Quando ela chegou, já estava esperando ela, com o ursinho de pelúcia, aquele negócio bonitinho, e começamos a namorar. Quando completamos 6 meses de namoro, eu pedi ela em noivado. Vocês vão rir agora. Eu pedi ela em noivado numa vigília que eu estava dirigindo. Gente itinerante, na prova. Não tem como fazer uma festa.
Eu, águia, vou fazer uma vigília. Chamei os pregadores. Márcio estava lá filmando. Chamei os amigos, falei, vou fazer uma surpresa para ela. Vou chamar ela para cantar. Quando ela cantar, já combinei com os músicos, para de tocar, para ela passar uma vergonha, pensar que está passando vergonha. Aí ela começou a cantar, quando os músicos pararam de tocar, que ela ouviu que os músicos pararam, ela fechou o olho e disse assim, não vai com o músico, vai eu mesmo. E ela não parava de cantar. Aí eu já estava com o buquê atrás dela, com a aliança, e ela não parava de cantar. Aí eu cutuquei ela assim, quando ela olhou, aí foi aquela festa. Ela se emocionou, pedi, dobrei o joelho, aquela coisa, a águia. Enfim, com 1 ano e 16 dias, nós casamos. 1 ano e 16 dias, namoro, noivado e casamento. Eu não sabia. Isso já era um propósito de Deus. Quando eu casei com a Thalita, a minha vida mudou. Meu ministério mudou. E eu vou dar para vocês uns dados de como mudou. As minhas agendas, que eram medianas, né, fracas, depois que eu casei, eu comecei a receber ligações de igrejas expressivas, igrejas sérias, né? E eu comecei a receber convites. Deus começou a abençoar a gente. Só que as agendas estavam chegando. E quem olhava para mim por aí pensava assim, rapaz, o menino está voando. Não sabiam eles a prova que o Itarita estava passando em casa. Porque nós casamos, literalmente por fé. E quando entramos na nossa casa, só tinha a cama, o armário, que meu sogro tinha comprado, a cama e o armário. Meu irmão me deu um fogão. Meu pastor, que já era o pastor Elias, também acreditou na minha loucura. Disse assim, eu vou tirar a geladeira, porque a pessoa quando casa tem que ter no mínimo a geladeira. Aí ele comprou a geladeira top, me deu a geladeira. Só tínhamos uma cama, guarda-roupa, fogão e geladeira. Eu tinha feito uma loucura, porque vocês sabem como é que é itinerante. Fiz uma loucura para casar. Acabou meu casamento, eu estava com uma dívida de mais de 12 mil reais. E entrando a agenda, mas eu tinha uma dívida de 12 mil reais. Então eu recebia com essa mão e entregava com essa. Recebia com essa mão e entregava com essa. A nossa primeira compra de casamento, porque quando a gente casa, a gente vai fazer uma compra, né? Isso eu casei em dezembro de 2016. A nossa primeira compra foi em novembro de 2017. A gente comia nas agendas. Eu ia pregar, sempre tinha uma janta, quando tinha. E essa era a nossa refeição. Teve um dia que não teve agenda. Cancelaram. Isso era uma terça-feira. Na quarta-feira eu só teria agenda à noite. O que eu tinha recebido da segunda supriu a nossa terça. Só que na quarta a gente não tinha nada. Não tinha o que comer em casa. E eu e ela falamos que não iríamos pedir ao nosso sogro, porque o nosso sogro, ele, claro, era filha dele, ele resistiu ao nosso casamento. Eu, um pouquinho orgulhoso, ele olhou para mim e disse assim, tu está pensando o quê? Que casar é comer cajá? Quando ele falou aquilo para mim, eu falei assim, se um dia eu precisar, não vai ser a você que eu vou pedir. E saí. Orgulhoso, eu falei que eu nunca ia pedir nada a ele. Eu e Thalita passando aquele momento de necessidade. E eu falei para ela, não vou na tua mãe, ela também, eu também não vou na minha mãe. E ficamos em casa. Só que quando chegou 2 horas da tarde, isso que a gente já estava com fome desde o dia anterior. A fome estava apertando e eu e a Thalita começamos a se desentender.
E quando ela começou a se desentender por causa do que estava acontecendo, eu disse assim: calma aí. Vamos fazer o seguinte? O quê? A gente ainda não fez isso. O quê? Vamos orar. Eu e ela entramos no nosso quarto, começamos a orar, desceu uma presença de Deus dentro do quarto. Eu e ela começou a falar em línguas, eu de cá, ela de lá, e literalmente a glória de Deus tomou o nosso quarto. E a gente orando aquela oração fervorosa, ela chorando, eu chorando, aquela oração fervorosa. A gente ouviu um grito bem lá do fundo: tá ali. E a gente se conteve, eu disse: tem alguém chamando. Aí eu rapidinho fui lá olhar. A gente tinha alugado uma casa em cima, numa parte que era um sobradozinho. Quando eu olhei de cima, era minha sogra no portão. Eu falei: meu Deus, já não basta estar na luta, olha quem vem. E a minha sogra, a minha sogra é um amor, é uma bênção. Só que naquele dia, porque eu conheço a minha sogra, ela era do tipo de entrar, ver tudo que estava acontecendo, ver geladeira. E se ela entrasse, ela ia ver que eu e Thalita não estava com nada para comer. E eu falei: ela vai entrar. E a Thalita: deixa que eu vou lá. A Thalita desceu. Ai, mãe, que você quer? Aí a minha sogra: Thalita, eu estou com pressa. Eu só vim aqui deixar essa bolsa aqui, que o meu esposo recebeu a cesta básica do trabalho. Só que ele já tinha feito compra. Então, como tem muita coisa lá em casa, eu trouxe aqui para vocês. Não, calma, que o maior milagre vem agora. Na cesta estava em cima um frango pré-cozido. E ela disse assim: não, eu estou indo ali, toma aqui, sobe aí, vê o que vocês fazem com isso aí, tal. E quando a gente subiu, ela olhando para a minha cara e eu olhando para a cara dela, vendo o frango cozido. E ela pegou aquele... Irmão, só quem já sabe, quem é da prova sabe o que é pegar aquele... É atum? Não é atum, não. Sardinha. Ela pegou a sardinha, ela fez um macarrão rápido, ela misturou a maionese com aquela sardinha, com aquele macarrão, terminou de aprontar o frango. Irmãos, eu nunca comi uma comida tão gostosa na minha vida. Eu acho que foi a mais gostosa que a Thalita fez até hoje. E olha que ela cozinha bem. Nós comemos, e naquele dia eu vi a providência de Deus. Porque orando, eu e ela orando, eu falei: Deus, a tua palavra diz: eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência passa fome. Eu falei: Deus, eu aceito humilhação, eu aceito o que for, já passei tanta coisa, só não aceito passar fome. E antes de eu terminar de orar, a providência chegou na porta da nossa casa. Sabe o que é mais interessante? É que nesse dia, nesse ano, que foi o ano de 2017, que foi o ano do auge da nossa luta, porque nós tínhamos uma dívida muito grande, e não era 12 mil na mão de uma pessoa só, era 12 mil no agregado. E pegando aqui, e eu pregando todo dia, e alguém vendo assim: rapaz, Renan está pregando todo dia, né? Mas não sabiam eles a luta. Quando foi no mês de julho, eu ainda afogado naquela dívida, eu tive uma agenda, e eu vou dizer aonde foi, porque eu disse na frente deles e vou dizer aqui para vocês, e é conhecido dessa casa. Eu recebi o convite para pregar no Congresso de Jovens na igreja Shekinah em Xerém, pastor Ananias e da Gabriela, lá, tem um pessoal de lá, fez sinal com a mão lá. Nesse dia, quem estava na programação? Helena Raquel, pastor Elielso Miranda e eu à noite. Pastora Helena requisitadíssima, foi de manhã porque à noite não daria. Aí quem foi pregar à noite? Renan. Quando o Helder me ligou, disse assim: vem pregar aqui. Ele disse assim: quanto você cobra? Eu falei: não cobro nada não. Eu vou pregar itinerante. Eu vou. Ele: gostei. Vou fazer com você o que eu estou fazendo com todos os pregadores. Eu pensei: Helena Raquel no cartaz. Eu falei:
hoje Jeová brada na terra. Irmão, eu preguei. Mas pensa no negócio que pegou fogo. Eu dei lugar, marchei. Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi a glória. Quando veio o envelope, irmão, o envelope veio gordo. Aí eu pensei, tomara que não seja nota de 2. Tomara que não seja nota de 2. Tomara que não seja nota de 2. Aí eu, sem coragem de contar, a Thalita estava comigo. E nesse dia eu já tinha carro. Porque nesse ano da prova, eu ganhei um carro na minha igreja. Eu fui pregar na Santa Ceia da nossa igreja. Acabei de pregar na ceia, o pastor Elias me chamou e disse assim: irmãos, vocês lembram que eu falei que ia fazer uma surpresa para o Renan? Aí a igreja lembra. Só que o pastor Elias me enganou. Ele fez eu acreditar que ele ia me consagrar pastor. Ele disse: traz tua família, teus amigos, chama até os inimigos, porque vai ser um negócio muito lindo, vai descer o óleo. Tá entendendo? E a pastora conhece o pastor Elias, sabe como o pastor Elias é imperativo. Chama até os inimigos. Vem. Ele fez eu acreditar que ele me ordenar pastor. Na época, 2017. Aí eu falei: gente, vamos, mas olha, eu vou deixar vocês avisados. Eu acho que ele vai me consagrar, porque ele deixou muita deixa, né? Eu, inocente. Ele pegou o documento do carro, a chave, e disse assim: na última vigília que teve, que eu havia dirigido a vigília na nossa igreja, ele disse: Renan convidou seus amigos, os convidados. Eu vi o Renan abençoar todo mundo. Renan deu passagem, deu oferta, Renan deu tudo. Só que quando eu entrei no carro, isso o pastor dizendo, e o carro do pastor cheio, porque ele também foi levar um monte de gente. Ele me viu em pé. Ia dar 8 horas da manhã na porta da igreja. Joguei Thalita no carro dos outros. Todo mundo despedi. E eu fiquei tão assim empolgado com a vigília, que a vigília tinha sido tão bênção, tinha dado tanto certo, que eu nem quis saber como ir embora. Eu e o pastor literalmente fomos os últimos a sair. E quando ele saiu com o carro lotado de gente, e eu em pé dando tchau para ele, e na mente pensando: como é que eu vou embora? Eu dei oferta para todo mundo, abençoei todo mundo, e eu esqueci de mim. Ele falou que quando ele olhou no retrovisor, o Espírito Santo falou: compra um carro e dá para o meu filho. Terminei de pregar na Santa Ceia, e nesse dia ele me desafiou, porque ele sempre me deu tempo para pregar. Nesse dia ele falou assim: 10 minutos de palavra, e se passar, não prega mais. E eu preguei em 10 minutos, devolvi o microfone suado, que eu tinha 10 minutos. Ele disse assim: irmãos, aí ele contou essa história que eu contei para vocês. Pegou a chave e o documento, deu na minha mão. A igreja explodiu em glória, porque a nossa igreja, de fato, sempre me tratou muito bem, sempre me recebeu muito bem. A igreja aplaudiu, o povo pulou, vibrou, e eu saí do culto. Cheguei de ônibus, cheguei de Kombi fretada, porque eu fretei uma Kombi para trazer família. Cheguei de Kombi fretada e saí dirigindo um carro automático. Deus é fiel. Deus é fiel. Já até troquei de carro. Deus já começou a melhorar o negócio. Já estou com um carrozinho mais popular. E glória a Deus por isso. Lembrando, porque eu não terminei, voltando na Thalita, que estava no banco do carro. Dei a oferta na mão da Thalita. Falei: conta, porque eu não tenho coragem de contar. Aí a Thalita foi contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu, ai meu Deus, porque ela não falou valor, ela foi contando assim: 1, 2, 3. Aí ela, não. 100, 200, 300, 400, 500, 600. Porque 600 aqui já é muito milagre, irmão. Pra você entender. 700, 800, 900, 1000. Ela, amor, a primeira oferta de R$1.000 que eu ganhei na minha vida foi na igreja da Gabriela Lopes, no congresso de jovens em Xerém. Isso eu pregar na mesma cidade que a minha, no
mesmo município que o meu, e ganhar R$1.000, irmão. Coisa que eu nunca tinha ganhado nem em outro estado. Rapaz, aí eu e a Thalita, vamos lanchar. Não, amor, tem que pagar a conta amanhã. Vamos pagar. Não, amor, tem que pagar aquele. Não, tem que pagar aquele. Não, aí começou a disputa. Vai fazer o quê? Paga fulano, paga Bertano, paga. E eu tô empolgado com a oferta, paga aqui. E aí, tá, então vamos pagar. E se sobrar, ainda compra um negócio para você. E que não sei o quê. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: coloca no meu altar. Cocei o ouvido, cocei, porque essa voz foi esquisita. Cocei, e de novo o Espírito falou: coloca no meu altar. Eu segurei, a mão já estava gelada, segurei na mão da Thalita e disse assim: amor, não vamos pagar ninguém. Vou colocar na sacola e vou entregar domingo na igreja. Thalita olhou para mim e disse: pensei a mesma coisa, vamos embora. Eu glorifico a Deus, porque Deus me deu uma mulher que crê em tudo que eu creio. No domingo, Santa Ceia, Renan na prova, endividado, já tinha sido despejado da terceira casa. Aleluia. Tá eu e Thalita subindo no altar da igreja, entregando na mão do pastor a sacola com a quantia de R$1.000. Pastor disse: igreja, levanta a mão, porque o pastor sabia da minha luta. Pastor disse: estenda a mão. Pastor já tinha até pagado dívida minha. Pastor disse: estenda a mão pro Renan. Ele olhou e disse assim: igreja, diga comigo: tu terás para dar e jamais tomará emprestado. Tu estarás por cima e jamais por baixo. Até a quarta geração da tua família não saberá o que é a palavra miséria. Irmão, eu só sei que o negócio deu certo, porque depois que eu dei aquela oferta, quando foi agosto, setembro, começo de outubro, eu quitei R$12.000 de dívida. Quando foi em novembro, eu cheguei no supermercado e fui no mais caro que tinha. Cheguei no supermercado e disse: amor, nunca fizemos uma compra, não é? Nunca. Então pega o que você quiser, enche o carrinho. Enche o carrinho. Irmão, eu fui pegando coisa que eu nunca comi na minha vida, coisa que eu via na televisão, que papai não tinha como me dar. Eu disse: o que eu aguei a infância toda, eu vou colocar no carrinho. Vai colocando cereal, coloca Nutella, coloca. O irmão, a compra passou de R$1.000. Eu disse: pode passar. E o balconista está olhando para mim assim, como que dizendo: ele não vai pagar essa compra toda não. Eu disse: pode passar. E como é que você vai pagar? Eu puxei e falei: no cash, no money. Paguei. Aí escute isso aqui: Jeová começou a prosperar. Aí eu já estou pregando em culto da vitória, já estou pregando em tarde da bênção com a pastora Helena, já estou pregando em congresso aqui, já estou pegando ponte aérea para ali. Jeová já está prosperando. Isso eu ainda nem tinha esse nome todo, ainda não tenho, mas enfim, comecei a receber a oportunidade. Pastor João da Celebrai gostou de mim, disse: eu quero que você pregue no nosso evento. Aí preguei em um, deu certo. Preguei no outro, deu certo. E Jeová começou a abençoar. E começou a abençoar. Quando foi no final de novembro de 2017, no último dia do mês, fui pregar num congresso de jovens lá na Roça de Cordeiro, interior do Rio. Quem conhece aqui sabe como é que é o lugar. Lá em Cordeiro, cidade pequena, roça, aquele povo bem puxado no sotaque do mineiro e aquela coisa toda. E quando eu terminei de pregar no congresso de jovem, uma igreja não muito grande, preguei, Jesus batizou com o Espírito Santo, foi aquela coisa linda, aquela glória. Aí na hora de lanchar, que o pastor me levou para lanchar, porque lá não tinha lugar para jantar, porque o restaurante já tinha tudo fechado, me levou para lanchar e disse assim: rapaz, eu gostei de você. Gostei porque quando eu te liguei,
Você mesmo sem saber quem eu era, você disse assim: pastor, eu estou à sua disposição. E te vi pregar aqui, cara, você é azeitado, né? Ele falou assim: você tem vontade de pregar nos Gideões? Eu olhei para a cara dele, porque a gente associa a pessoa, o lugar e a promessa. Eu falei: vontade eu tenho, meu sonho, mas eu tenho vontade, só que ninguém me conhece lá. Aí ele falou assim: vou falar de você pro chefe. Entrei no carro e falei com a Thalita, o pastor falou isso. Daqui não me deixa mentir. Eu falei: mais um. Mais um por quê? Depois até pedi perdão a ele. Mais um por quê? Porque tanta gente me prometeu tanta coisa. Se eu fosse abrir a caixa das promessas que eu recebi, acho que eu estaria até rico. Mais um. Voltei desacreditado para casa. Não demorou uma semana. Ele ligou e disse assim: Renan, falei de você com o chefe. Que era a forma que ele chamava o pastor Reuel na época. Falei de você pro chefe. E ele disse que já viu um vídeo seu e quer te conhecer. Ainda não acreditei não. Aí ele disse: vem pregar aqui em dezembro. Aí subi de novo para pregar em dezembro, ainda do ano de 2017. Quando fui pregar, aquela glória, disse assim: ó, o coordenador do congresso vai estar aqui em Cabo Frio em janeiro agora de 2018, e ele quer te conhecer e quer que eu te leve lá. Quando foi no dia 4 de janeiro de 2018, fui para Cabo Frio conhecer o tal coordenador. O camarada olhou para mim e disse assim: rapaz, você quer pregar mesmo no Congresso dos Gideões? Eu falei: quero, estou aqui para isso. Ele falou: ó, a gente não costuma dar para a pessoa pregar que a gente não conhece, né? Que é aquela coisa, aquele papo assim de seriedade. Aí ele disse assim: mas como o pastor fulano falou de você, eu vou te dar a oportunidade. Só que tem um negócio, você sabe, né, que todo pregador abençoa o congresso, aquilo tudo e tal. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: pastor, pode fechar, estou lá. Só que eu não tinha uma oferta para dar. Deus já estava me abençoando, mas o que eu tinha era para manter a minha família. Ainda não sabia que Thalita estava grávida. Eu falei: eu vou, e vou levar uma oferta. Quando foi fevereiro, cadê a oferta? Março, cadê a oferta? Eu falei: Senhor, não tenho nada para dar, não tenho nada para levar, não tenho nem dinheiro para ir, como é que vai ser? Quando foi no dia 23 de março de 2018, saiu a lista oficial. Quando saiu a lista, meu nome lá entre os últimos: Evangelista Renan Lopes, Rio de Janeiro. Aí aquela chuva de telefonema, todo mundo me ligando, me parabenizando, e a Thalita parou o carro, começando a fazer festa. Só que eu por dentro falei: mas cadê o dinheiro? Eu não tenho como ir para lá, não tenho oferta para dar, não tenho nem como sair daqui. Aí um pastor me ligou: vem aqui. O pastor me deu uma quantia em dinheiro. O outro: vem aqui, isso aqui é para você viajar. O outro: vem aqui, não é muito não, mas dá para você comer. O outro: vem aqui. 5 pastores se levantaram e liberaram uma semente na minha vida. Cheguei no congresso, ofertei, preguei, e por incrível que pareça, foi uma das mensagens mais repercutidas do Congresso dos Gideões de 2018. Se você não crê em milagre, passa a crer a partir de hoje. Porque aquilo que eu ouvia dos outros, que eu pensava que seria impossível, começou a acontecer comigo. Eu acabei de pregar, a pastora Helena Raquel sabe o que eu vou dizer. Eu acabei de pregar. No outro dia, o número do WhatsApp da assessoria já passava de 200 mensagens
com DDD do Brasil inteiro, o meu telefone particular, mais de 30 ligações, e eu olhando para o Douglas, que estava comigo, olhando para o Douglas, falando, meu irmão, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? E quando a gente começou a olhar, esse é o número do pastor Renan? Aqui é o pastor Renan? Como é que eu faço para agendar o pastor Renan? Irmão, eu só sei que quando foi em junho do mesmo ano, eu preguei em abril, quando foi em junho, eu já tinha fechado a minha agenda até dezembro. Aí quando foi agora, no ano de 2019, janeiro de novo, pastor Wesley me ligou e disse assim, Renan, eu gostei muito da tua pregação do ano passado. Não estava presente, mas eu cheguei no final da tua mensagem e eu senti uma atmosfera de glória muito grande. E eu olhei para você e falei, rapaz, esse menino é diferente. E esse ano eu quero que você pregue. E você vai pregar no melhor dia. E eu vou te colocar num dos melhores horários. E esse ano eu preguei no sábado, no ginásio, com mais de 8.000 pessoas, não sei a capacidade máxima, mas tinha muita gente naquele ginásio, porque o pregador da noite, o último da noite, é famosíssimo. E eu preguei para uma multidão, para o Brasil inteiro. E hoje eu estou aqui na manhã da casa de Isabel para dizer para alguém que Deus é aquele que pega um menino desacreditado e coloca ele para sentar entre os príncipes da terra. E sabe o que é mais extraordinário? É que a sentença humana na minha vida foi quebrada. Se eu fosse olhar para a minha genealogia, hoje eu seria um Ogã, dentro de um centro de macumba. Se eu fosse ser como qualquer um dos parentes que eu tive, tios, hoje era para mim estar dentro de uma boca de fumo traficando. Hoje era para mim ser um desses jovens que provavelmente já nem estaria vivo. Mas Jesus mudou a minha história. Hoje eu sou um jovem pastor. Jesus me ordenou no dia 20 de janeiro deste ano. Eu fui consagrado a pastor. Sou pastor por misericórdia de Deus. Sou um jovem pregador do Evangelho. Tenho 24 anos de idade, completei em fevereiro. E Deus tem me levado para pregar por todo esse Brasil a sua poderosa palavra. Hoje eu sou um jovem casado, vou fazer 3 anos de casado. Jesus nos presenteou com a Nicole, que é um milagre. Jesus disse para a gente, vocês vão gerar. Onde eu ia pregar, Italita ia, os vasos diziam, olha essa criança, segura essa criança, olha essa criança. Aí minha mãe começou a sonhar com criança, minha sogra a sonhar com criança. Os vasos iam na casa dos nossos pais dizendo que via criança. E eu e Italita não queria criança. Italita tomando remédio mensal. Italita sempre foi correta, organizada. Todo mês tomando injeção. Aquela coisa para não ter criança. Quando foi janeiro do ano passado, eu havia recebido convite para pregar já nos Gideões. Não sabia. Fomos despejados da nossa casa. Depois de despejado da nossa casa, a gente falou, peraí, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou viajar se nem casa para morar eu tenho? Fui morar na casa da sogra. Eu e Thalita dormíamos no sofá da sala. E foi um momento muito difícil, porque eu já pregava, rodava, viajava. E eu estava morando na casa da minha sogra. Recebi o convite para pregar. E eu falava, como é que vai acontecer isso? Olha para a minha realidade. Fevereiro, fui pregar no retiro lá em Pernambuco. Thalita foi comigo. No retiro, Thalita começou a passar mal. E aquele negócio esquisito, que Thalita nunca foi de passar mal, Thalita sempre foi firme. Eu sou o que fica mais
doente lá em casa, ela que é a poderosa. Thalita passando mal, e enjoo daqui, vai lá comprar um remédio, alguma coisa. Aí a pastora regional lá, a esposa do pastor regional, olhou para ela, tá grávida. Aí as outras irmãs, outras pastoras, não, tá nada. E a pastora, tá grávida. E ela era a mais velha, né? A que está dizendo, tá grávida. Tá grávida. Aí as outras, tá grávida. Thalita foi fazer o exame da farmácia. Deu negativo. E a pastora disse, tá grávida. Quando chegamos no Rio, levei ela na clínica, paguei o exame. E quando ela veio trazer o exame, a médica olhou e disse, parabéns. Vocês estão grávidos. A ficha demorou a cair, porque eu falei, não tenho casa para parar. Dormindo no sofá da minha sogra. O que eu recebo está dando para manter. Pelo menos as dívidas, as contas, essas coisas assim, a gente já está resolvido. Estou agora na luta aí para juntar dinheiro para viajar. Como é que vai ser? Irmãos, eu nunca fui tão abençoado por Deus como depois que eu descobri que a minha filha estava grávida. A Nicole, a minha esposa, quando veio pra gente, que a Thalita engravidou, durante a gestação, eu recebi tanto presente, eu recebi tanta oferta, eu recebi tanto convite. Eu comecei a pregar em igrejas, em lugares que eu olhava assim na televisão e dizia assim, eu acho que um dia eu prego aí, mas assim... E Deus mudou a nossa sorte. Quando nós voltamos dos Gideões, ela já estava com 4 meses para 5 meses de gravidez. Em poucas semanas, coisa de 2 para 3 semanas, eu levantei o dinheiro para conseguir alugar onde hoje a gente mora, que é um dos melhores condomínios que tem Duque de Caxias, no centro da cidade. Consegui comprar um carro, consegui resolver a nossa vida. Hoje coloquei a gente num dos melhores planos de saúde. Jesus já começou a abençoar, já estamos juntando dinheiro para comprar casa. Jesus já começou a abençoar. E outra observação, até hoje a gente não gasta dinheiro com fralda, com roupa, porque ela ganhou tanta coisa, mas tanta coisa, que até hoje a gente vive daquilo que ela ganhou no chá de bebê. Chego para pregar em alguns estados, alguns lugares. Toma esse presente aqui, é para Nicole. Toma esse presente aqui, é para Thalita. E Deus está cuidando de tudo. Cuidando de tudo. E a palavra que o meu pastor liberou, dizendo que um dia eu teria para dar e jamais tomaria emprestado, tem se cumprido. Deus tem me abençoado, tenho abençoado a minha casa, tenho ajudado a minha família e Deus tem suprido todas as minhas necessidades. E detalhe, sempre fui dizimista fiel e ofertante da casa do Senhor. Esses dias, cheguei na nossa igreja para cultuar, dei a minha oferta. E o pastor Elias, ele pegou, levantou e a Thalita disse assim, irmãos, quem viu Renan e quem vê. Chegou aqui na prova, pedindo até emprestado. E hoje é um dos maiores dizimistas desta igreja. Porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E eu termino a minha participação essa tarde dizendo para alguém que me ouve: nós temos uma história com Deus no deserto. Antes de Deus apresentar João publicamente ao Brasil, antes de Deus apresentar João publicamente a Israel, o menino crescia.
e se fortalecia no espírito, e esteve nos desertos até o dia de se apresentar a Israel. Se prepare, porque vai chegar o dia que Deus vai apresentar sua história publicamente para alguém, e alguém vai dizer: por causa do teu testemunho, eu recebi o meu milagre. Por causa da tua história, eu recebi o meu milagre. E com toda a humildade eu digo para alguém: hoje eu recebo todos os dias testemunho de jovens do Brasil inteiro dizendo: por causa de você eu comecei a pregar, por causa de você eu aceitei Jesus, por causa de você eu fui batizado com o Espírito Santo, por causa de você. E eu respondo para eles: não foi eu, foi Deus, eu sou servo. Não foi eu, foi Deus, eu sou servo. Não foi eu, foi Deus, eu sou servo. Porque nós somos como flechas na mão do valente, e ele nos saca da sua aljava para acertar o seu alvo. E só quem crê nisso dá um salto nesse banco e fica de pé. Fica de pé, fica de pé. Thalita, tem como você subir aqui, por favor? Eu quero que você... Eu sei, pastor Helena, me perdoa que eu já tomei um tempo aqui que não era para tomar. Eu quero que a Thalita cante o hino que ela sempre cantou no momento das nossas dificuldades. Aquele que eu sempre pedia para você: não canta ele porque eu lembro da prova, não canta ele, mas você diz: eu vou cantar porque esse é o hino da nossa história. Aquele que tu sabe, eu seguirei. Faz um mistério aí, e eu ainda vou cantar contigo ainda para ajudar. Pode já. Eu seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem nas mãos a força pra vencer. Não vou temer, vou caminhar. Deus vai me ajudar. Elevarei meus olhos para os montes, olharei, do Senhor virá o meu. Eu me escondo
participação dizendo que não foi fácil. As pessoas perguntam para mim, até para ela às vezes, como é que você fez para chegar aonde você chegou? E eu respondo às vezes para alguém, ainda não cheguei em lugar nenhum, mas aonde eu estou caminhando, não foi fácil. Muito desacreditado, muitos problemas, errei bastante para tentar acertar. Nosso casamento não é um casamento perfeito, mas eu tenho aprendido todos os dias com a Thalita e eu tenho me tornado um homem melhor a cada dia. E eu peço aos irmãos que quando orarem, orem por nós. Deus tem cumprido tudo o que Ele nos prometeu. Hoje, o que os meus pais nunca tiveram condições de me dar, como também os pais da Thalita nunca tiveram condições de dar para ela, Deus tem me dado a graça de dar condição para minha esposa, para minha filha, e nós temos vivenciado o milagre de Deus. Eu peço perdão, eu acho que eu até excedi um pouco do meu horário. Primeira vez que eu estou contando assim o meu testemunho, então os irmãos não reparem, tá? Porque o negócio de pregar é comigo mesmo. Agora contar testemunho é a minha primeira experiência. Então, faltou muita coisa, tinha muita coisa para falar, mas a gente foi resumindo. Mas quem sabe um dia eu volte aí na casa de Isabel e termino de contar mais algumas coisas. Deus em Cristo possa vos abençoar. Pastora Helena, muito obrigado.